Bem, nós estamos reunidos nesse momento para abrirmos uma discussão, um debate sobre Santo Agostinho, os seus pensamentos, suas ideias, suas obras, a sua influência e contribuição à filosofia. Santo Agostinho, ele nasce em 354 e a sua mãe Mônica era uma mulher cristã que lutou muito, batalhou muito para que Agostinho também se tornasse um cristão. Agostinho ele vai se voltar para a filosofia após ler o Diálogo Perdido de Cícero Hortêncio. Então ele se desperta para a filosofia. O que é muito interessante é porque Santo Agostinho ele vai se envolver em um certo momento da sua juventude com o maniqueísmo, e sua mãe Mônica, mais uma vez, fica em desespero por isso, porque ela gostaria muito de ver Agostinho seguindo os passos que ela seguia, que era o cristianismo. Mas Agostinho, com o passar do tempo, se transforma em um excelente professor de retórica. Isso também é um marco importante na sua vida. Em 373 e 374, Agostinho ele ensinou gramática em Tagaste. E isso também é uma coisa que marca, porque mostra que ele não era apenas filósofo, mas era também um professor. E assim exercia influência sobre seus alunos. Uma coisa interessante é porque Agostinho, com o passar do tempo, ele vai então alcançando posições maiores, vai se tornando mais influente. E uma coisa que vai marcar a Agostinho profundamente é a sua volta ao cristianismo, a sua conversão real, logo após ele ouvir o bispo Ambrósio, né? E então ele vai abrir os olhos, vai começar a ler as cartas de Paulo aos romanos, e ali ele vai então se voltar realmente para o cristianismo. E logo em seguida nós vamos ter então Agostinho como Santo Agostinho, então um filósofo cristão que trouxe uma contribuição gigantesca. E nessa noite nós vamos abordar mais um pouco falando sobre a vida deste grande filósofo. Bom, dando continuidade aqui que nosso amigo Samuel já contou, né? A convenção do Santo Agostinho teve um início no verão de 386, por uma história contada pelo seu amigo de Placiano e seus amigos de Santo Antônio do Deserto. Daí então, Santo Agostinho começou a sua convenção. Ele fala que essa convenção teve início com uma voz infantil, dizendo para ele tomar e ler. Daí então, Santo Agostinho pegou a Bíblia e a primeira coisa que ele encontrasse, ele ia ler. Ele leu Epístola aos Romanos, onde é mais conhecido como a transformação dos crentes. No ano de 387, Agostinho foi batizado por Ambrósio, e um ano depois Agostinho fez a sua apologia, completou sua apologia sobre a Igreja Católica. Em 391, em Hipona, o Agostinho foi ordenado sacerdócio e rapidamente ficou conhecido pelas suas pregações, onde tem 350 sermões já autenticados. E em 395, Agostinho foi bispo coadjunto, e no mesmo ano ele assumiu o trono episcopal. E sua morte em 430, pouco se sabe do final das suas vidas, pois o bispo Procídio fala no Santrique Agostini Vida que os traços pessoais do Santo Agostinho, falando que ele comia pouco, trabalhava muito e era muito prudente na sua vida financeira em relação à sua fé. Bom, pessoal, também como meus amigos aqui falaram um pouco a respeito aqui do Santo Agostinho, né? Vou falar aqui algumas frases famosas aqui, algumas obras também dele da época, né? Que foram muito importantes, que realmente ficaram marcadas na época. Que algumas delas foram da doutrina cristã, né? Confissões, a Cidade de Deus, da Trindade, Retratações, de Magistro e Conhecendo a Si Mesmo.
Também teve algumas das frases que ficaram marcantes na época, né, de Santo Agostinho, que foram as seguintes, que eu vou falar aqui agora. A primeira aqui que eu vou citar é a seguinte: se dois amigos pedirem para você julgar uma disputa, não aceite, pois você irá perder um amigo. Porém, se dois estranhos pedirem a mesma coisa, aceite, pois você irá ganhar um amigo. Aí outra frase também que ficou bastante conhecida na época, né, que é a seguinte: milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que entendemos sobre a natureza. Tem também essa frase também que ficou bastante conhecida, que é certamente estamos na mesma categoria das bestas. Toda ação da vida animal diz respeito à busca, o prazer e evitar a dor. Tem essa também, que foi da época, né, Santo Agostinho, que é a seguinte: se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você. Também teve a seguinte frase, né, que é a seguinte: ter fé é acreditar nas coisas que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. A pessoa que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. A confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações. E aqui por última frase aqui, de algumas que eu citei, né, que é a verdadeira medida do amor é não ter medida. E é interessante, né, essa frase de Santo Agostinho, porque ele vai classificar a questão do amor em si, né? O amor, ele não pode ser medido. É verdade. E o grande e maior exemplo de amor é o do próprio Deus, né, colocando aqui como o maior de todos, que ele deu o seu próprio filho, então, para morrer pela humanidade, para salvar, né, os perdidos. E por último aqui a frase, né, a última frase que eu vou citar de uma delas aqui, que é o orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. Olá pessoal, aqui dando continuidade ao nosso tema, falando sobre o Santo Agostinho. Eu vou falar aqui sobre a sua filosofia de ensino. O Santo Agostinho, ele teve uma influência muito grande também nessa área da educação, com seus pensamentos, suas colocações, seus pontos de vista. Então, vou falar um pouco aqui sobre ele. O Santo Agostinho, ele acreditava ainda que o diálogo, a dialética e a discussão eram as melhores formas de aprender e que este método deveria servir de modelo para as aulas. Esse é um ponto de vista muito importante, porque quando se vai estudar a questão da hierarquia do aprendizado, nós vemos isso se cumprindo. Nós vemos realmente que as pesquisas, elas batem com esse pensamento de Santo Agostinho. Vocês podem visualizar aí o gráfico, né, que mostra a hierarquia do aprendizado, que nos mostra que quando nós assistimos a uma palestra, nós conseguimos reter muito pouco conhecimento, né, em torno de 5% do conhecimento, daquilo que está sendo apresentado. E quando fazemos uma leitura, o nosso conhecimento já aumenta um pouco, né, conseguimos adquirir mais daquilo que nós estamos lendo, 10%. Quando se utiliza recursos audiovisuais, então já se aprende mais ainda, em torno de 20%. Por meio de demonstração e uso imediato, consegue-se aprender mais ainda, em torno de 30%. E com a discussão em grupo, consegue-se aprender 50% do que está sendo discutido, que é o que nós estamos fazendo aqui, uma discussão sobre Santo Agostinho. E quando nós praticamos aquilo que conhecemos, aí nós conseguimos aprender mais ainda, conseguimos reter 75% do que praticamos. E quando nós ensinamos a outras pessoas, aí conseguimos aprender muito mais, 85% daquilo que nós estudamos, daquilo que nós discutimos, debatemos. E esse ponto de vista do Santo Agostinho, de falar que o diálogo é a melhor forma de aprender, isso é verídico, né? É um ponto de vista muito importante e que deve ser colocado em prática hoje. Até eu coloquei uma frase que diz assim: debates pacíficos entre pessoas maduras e humildes trazem enriquecimento do saber, mas debates entre pessoas imaturas, arrogantes e orgulhosas geram inimizades. E baseado no que eu estudei sobre Santo Agostinho, criei essa frase para que nós possamos, ao debater algum assunto, nós tentarmos ou procurarmos adquirir humildade e adquirir também maturidade, para que assim possamos crescer.
para que possamos somar o conhecimento das pessoas em conjunto. Não simplesmente querer mudar o pensamento do outro. Cristiano, o que você pensou não é bem assim e tal, você tem que mudar o seu pensamento. Não é assim que funciona também. Nós podemos expor o nosso conhecimento, debatermos de forma pacífica e assim crescermos juntos, né? Eu aprendo com ele aprende comigo e assim o conhecimento ele é compartilhado. Agora, quando um debate é feito entre pessoas imaturas, arrogantes, orgulhosas, aí geram-se inimizades. Aí nós temos exemplos práticos sobre isso que nós não vamos compartilhar disso agora, não é o nosso foco, mas vocês podem observar que no dia a dia, na realidade, acontece dessa forma. Um outro ponto importante sobre Santo Agostinho é que ele também introduziu a tese das 3 diferentes categorias de estudantes, às quais os professores deveriam adaptar seus estilos de ensino. Isso também é muito importante. Então existem 3 teses criadas por Santo Agostinho que os professores deveriam se adaptar para ensinar aos alunos. E nessas 3 teses ele vai mostrar quais os tipos de aluno de cada tese e como solucionar o problema, ou seja, como lidar com esses alunos. E nós vamos ver agora. O primeiro grupo de alunos é os que foram bem educados por professores de renome. Então, como deve se lidar com esse tipo de aluno? O Santo Agostinho ele dá um ponto de vista aí muito importante e interessante. O professor ele deve tomar cuidado para não repetir o que já aprenderam e deve desafiar cada estudante com matérias que ainda não domina completamente. Então, só um acréscimo com relação a não repetir o que aprenderam, eu penso que não que você deve estar sempre repetindo, ou seja, bombardeando o aluno com aquele mesmo assunto que ele já domina bem, mas aqui e acolá deve dar uma relembrada naquele assunto para que não caia no esquecimento, porque a mente humana ela vai, é como às vezes parecido com um pouco com um computador, né? Ele vai apagando da memória alguma coisa para adquirir outras novas. Então tem que estar revendo realmente de vez em quando para poder adquirir, manter aquele conhecimento que já foi adquirido e também outros conhecimentos que virão. Então é muito importante essa questão de ensinar, desafiar o aluno que foi bem educado por professores de renome para aprender mais, além daquilo que ele já domina, né? O outro grupo de alunos é os que não foram educados. Como o professor deve lidar com esses alunos? Ele deve ser paciente, estar disposto a repetir os temas até que ele compreenda e deve ser simpático também. Então o professor ele tem que ter paciência, não é desprezar. O aluno não domina esse assunto, como é que pode, né? A sala inteira já conseguiu entender esse assunto e você não entende, também não vou explicar mais não. Não é assim que um professor deve lidar. Nós, como estamos estudando licenciatura em computação e pretendemos realmente exercer essa área, a nossa graduação nos capacita para isso, nós temos que adquirir essas habilidades de realmente ter paciência com aqueles alunos que não foram realmente educados e saber como lidar com eles, entender que às vezes a pessoa não aprendeu o bastante e temos que ter paciência. É muito interessante esse ponto de vista dele. E a terceira e última tese sobre as categorias de aluno e como o professor deve lidar com esses alunos é a seguinte: os que tiveram uma educação pobre, mas acreditam terem sido bem educados. E segundo Agostinho, esse grupo de estudantes é o mais complicado, é o mais difícil de lidar, porque eles tiveram uma educação pobre, mas pensam que entendem muita coisa, sabem muita coisa, e às vezes se prendem, né? Se tornam dogmáticos e não abrem para novos conhecimentos, não querem abrir mão daquilo que aprenderam, às vezes até de forma errada. Então, para Agostinho, ele reforçou a importância de mostrar a diferença entre ter as palavras e ter a compreensão, e de ajudar a esses alunos a permanecerem humildes em seus processos de aprendizado. Então, você conhecer palavras, saber ler, soletrar palavras é uma coisa. Agora, você entender aquelas palavras, saber aplicar no momento certo, saber o significado, a profundidade daquela palavra, aí já é outra coisa. É isso que Agostinho quer demonstrar, que temos que ter cuidado e saber ensinar para o aluno essa diferença de não apenas saber a palavra, mas conhecer realmente, ter um entendimento daquela palavra. Outro ponto de Santo Agostinho tem também, nós vamos discutir aqui, é que ele criou o estilo contido de ensino,
que assegurava a compreensão completa de um conceito pelos estudantes através de táticas simples, né? Então ele criou esse estilo contido, que através de táticas simples ele pode realmente fazer com que o aluno tenha um grande aprendizado. E como funciona essa tática simples? 5 pontos. Primeiro, não bombardeá-los com matéria em excesso, isso é importante, dar tempo para que o aluno possa compreender aquilo que está sendo ensinado. Ter um foco em um tópico por vez, esse é o segundo ponto. Não estar pulando ou misturando muita coisa, mas cada tópico, né, por vez, e assim o aluno vai conseguir entender bem o assunto. Um terceiro ponto é ajudar na compreensão do tema, ao invés de avançar a matéria rapidamente. Existem professores que criam um cronograma e aí querem por fim da força que naquela aula seja dado todo aquele assunto, se o aluno não está conseguindo captar. Então ele vai perder o trabalho, ele vai jogar o trabalho dele fora, porque ele achou que fez o serviço dele. Não, mas eu dei minha aula, eu dei o meu conteúdo, mas o aluno aprendeu? Complicado. Não é? Se ele não aprendeu, então não foi frutífera a aula. Então o professor ele não realizou realmente a função dele, que é mediar o conhecimento. Se o aluno não conseguiu absorver, então não serviu. Esse é um ponto de vista que eu concordo, que realmente tem que ter paciência, né? Tópico por vez e avançando não tão rápido, mas de acordo com o que os alunos conseguem ao captar. Cada ser humano ele tem uma facilidade para aprender determinado assunto, ou mais do que outro, porque às vezes é uma coisa que nós já vemos ou já vimos no passado e temos uma familiaridade maior. Por exemplo, eu tenho facilidade com cálculos, né? Aprender cálculos. Já alguns dos nossos colegas aqui podem não ter, mas já tem facilidade em outro assunto, português ou inglês, que o nosso amigo Cristiano aqui é expert. Mas aí nós podemos trocar o conhecimento. Eu ensino um pouco de cálculo a ele e ele ensina um pouco aqui de good night, né? Good evening. E assim a gente pode avançar no conhecimento, assim que funciona. E um quarto ponto aqui do Santo Agostinho com relação a esse assunto é que é a antecipação de questionamentos. Às vezes tem professores que pensam que o importante é pegar o aluno de surpresa. O aluno vem para a aula tranquilo, chega, olha, hoje tem a prova oral. O aluno fica louco, né? Dá um branco, ele até esquece o que tinha estudado já. Então, exatamente. Então não pode pegar assim uma coisa tão de supetão, tão de surpresa. É importante dar uma antecipada, né? Dar uma focada aí no capítulo 1, capítulo 2 do livro, aquele tema que nós estudamos, aquelas dicas que eu dei. Então isso vai facilitando que o aluno consiga captar e estudar mais focado em alguma coisa. E finalmente, ajudar na resolução de dificuldades e na busca pela solução de problemas, né? Ajudar o aluno realmente a solucionar problemas. Outro exemplo de uma grande contribuição de Agostinho para a educação foi seu estudo sobre os estilos de ensino. Segundo ele, existem dois estilos básicos de ensino, né, criados aí por Santo Agostinho, né, ou definidos por ele, melhor dizendo. O primeiro deles é o estilo misto, que utiliza uma linguagem complexa, por vezes exibida, nem sempre tem que falar de forma muito difícil e formal, para ajudar os estudantes a enxergarem a arte e a beleza que está por trás do tema estudado. Então, só para despertar que existe algo a mais para aprender, algo mais profundo por trás disso. E o estilo grandioso, que não é tão elegante quanto o misto, mas é apaixonado e sincero. Às vezes até com uma linguagem mais simples, algo bem mais claro, que as pessoas consigam entender de forma mais rápida, que assim é uma forma mais apaixonada e sincera, vai despertar no aluno aquele desejo de aprender aquele determinado assunto, né? E tem como objetivo inflamar uma paixão similar à do professor no coração dos estudantes. Vou só citar um exemplo aqui bem rápido. Quando eu estudava a segunda série do ensino fundamental, há muito tempo atrás, né? Uma professora de matemática, ela nos incentivou a aprender toda a tabuada, e eu aprendi a tabuada quando estava na segunda série, multiplicar, dividir, somar, subtrair. E outra coisa que me chamou muita atenção na matemática, acho que por isso que eu gosto muito de cálculos até hoje, ela trouxe um exercício da quarta série para nós resolvermos. E aí nos ensinou, nos ajudou, né, fez até uma parte dessas técnicas aí de Santo Agostinho
que nós vimos aqui no relato de Santo Agostinho. E isso me fascinou. Ela disse: olha, eu vou ensinar isso aqui para vocês, para quando vocês chegarem lá na 4ª série, vocês já saberem isso aqui. Aí me fascinou. Caí de cabeça mesmo, quis aprender aquilo ali a todo custo, bem rápido, para quando chegar lá na 4ª série, dizer, eu já sei. Ou seja, antecipação de conhecimentos. É isso que o Santo Agostinho também trata aí. Aqui eu encerro a minha participação no sentido de explanar os pensamentos de Santo Agostinho, ou seja, a filosofia de ensino dele, e eu passo a palavra aqui para o nosso amigo Samuel, para dar continuidade. É interessante porque, analisando um pouco sobre a história dele, sobre os escritos, as frases, a gente pode ver que é um filósofo que carrega uma ampla bagagem, né? Por que essa ampla bagagem? Porque ele teve envolvimento em sua juventude, com mais de uma linha de pensamento, com crenças. Também é interessante porque era professor, o que ele falou, ele provavelmente viveu, ele tinha prática no que fazia. E o que é interessante é a forma como ele vai abordar assuntos da sua época e como ele traz todo esse incremento, essa contribuição para a educação, né? Sendo um pensador, uma pessoa de mente aberta, um estudioso, um analista, alguém que não se prendia a uma coisa, mas que estava disposto a buscar o máximo de conhecimento possível e que enriquece os nossos dias, a forma como nós também um dia iremos atuar na sala de aula, porque todo educador, ele também vai transmitir de alguma forma educação, informação e filosofia. De alguma forma ele vai influenciar sim a construção de vida de seus alunos. Então, levando em consideração esse grande pensador e grande filósofo Santo Agostinho, e levando em consideração que também era cristão, que tinha uma fé, eu posso dizer que ele traz para os nossos dias aquele conhecimento amplo. Não vou falar só um conhecimento religioso, porque ele era cristão e foi, talvez, posso colocar como um dos pais da igreja, ficou preso a isso, mas a ampla área de atuação dele faz com que nós possamos pensar o quanto a filosofia é abrangente, aberta, e quanto o filósofo ele traz consigo esse tesouro que nós chamamos de conhecimento. Exatamente. O que o nosso amigo aqui, Rogério, disse sobre a linha de pensamento do Santo Agostinho, para nós que estamos aqui na faculdade de licenciatura, aqueles pensamentos impostos por Santo Agostinho é muito importante para um professor. Exatamente. Pois cada professor deveria ter uma amplitude sobre as ideias do Santo Agostinho, colocar em prática o seu dia a dia, nas aulas, influenciando mesmo os alunos a correr atrás dos seus conhecimentos, se esforçar nos seus estudos. Exatamente. Esse era o ponto de vista dele, realmente, na filosofia de ensino, era fazer com que despertasse os professores a usar as metodologias corretas, né? Um ponto que o meu amigo Rogerson falou, né, que é sobre a questão dos dogmas, né? Que hoje em dia a gente vê bastante em relação também à mídia, né? O pessoal que geralmente o que vê aparecendo aqui na mídia, seja no jornal ou numa novela, né? Aí praticamente sem ter o conhecimento da realidade, acaba deixando levar, no caso. Isso. Fica alienado, aquela notícia que passa sem saber da realidade. Ou seja, ele não tem uma opinião formada sobre aquilo. Bem, pessoal, eu irei falar sobre as obras de Santo Agostinho. E uma delas é O Mestre. O Mestre é um livro no qual Agostinho tem um diálogo com seu filho sobre a linguagem. Dentro desta questão, ocorrem perguntas e respostas sobre o ensino de aprendizagem. Agostinho afirma que não são as palavras do Mestre que conduzem à verdade, mas que a verdade está no interior do homem. Foi embutida por Deus. Mesmo que a verdade tenha sido dada por Deus, a razão é necessária no processo da fé religiosa. É necessário compreender para crer e crer para compreender. Outra obra de Santo Agostinho é As Confissões. Dividida em 13
livros, Confissões é uma biografia sobre Santo Agostinho, aportando sua vida mundana antes da sua conversão, e como esta se transformou após aceitar Deus. Cada livro leva o nome de uma parte de sua vida. Através das confissões, Agostinho nos mostra como um homem é capaz de evoluir, saindo de uma vida errante e conhecendo Deus. A obra é bastante utilizada para os que decidem alcançar tanto a vida eclesiástica quanto apenas seguir a religião cristã. Nos livros finais, o filósofo se aprofunda nos problemas da temporalidade humana, na linguagem e na criação divina. Outra obra é o livre-arbítrio. É na vontade humana que Santo Agostinho vê a origem do pecado. Para Santo Agostinho, o pecado é uma violação da lei divina, que faz com que o homem só continue sua alma ao corpo, caindo assim na ignorância e na vida errante. Portanto, Agostinho chega à conclusão de que a origem do pecado está no abuso que o homem faz da liberdade, que é algo bom criado por um Deus bom. A Trindade. A Trindade é um dos monumentos literários da filosofia cristã da Idade Média, dividida em 3 partes. Aborda uma das questões mais importantes para a construção da liturgia católica. A primeira parte começa com um sentido para a busca da Trindade, incorporada ao pensamento cristão. Na segunda parte, o filósofo nos apresenta a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A última parte é uma pequena biografia de Agostinho no período em que produziu a obra. Aqui nós encerramos a nossa discussão sobre o Santo Agostinho. Esperamos que tenha ficado aí bem claro para vocês que nos assistem e vocês possam ter retido algum conhecimento, alguns pontos de vista de Santo Agostinho de forma positiva, né, sabendo interpretar bem o que ouviram, para que assim coloquem em prática em suas vidas aquilo de bom e positivo, que realmente você tenha paz consigo mesmo e paz com Deus, em colocar em prática aquilo que é correto, aquilo que realmente agrada ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser.